Qual é a sua primeira lembrança de infância? Isso mesmo, conte-nos, fale de você, conte a sua história, fale alguma coisa que você aprendeu ou que aconteceu com você e que você conseguiu desenvolver-se e até contornar esse problema. Nós estamos aqui para te ouvir. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Esta live faz parte de uma outra live que tem a parte 1 e esta é a parte 2. O assunto é: qual é a sua primeira lembrança da infância? Você resgatar de onde você veio e as suas lembranças mais importantes guiadas aí para o autoconhecimento. Então fique conosco até o final dessa live. Então nessa época eu lembro que eu escondia debaixo da cama para me ficar lendo, e a minha mãe fala que é a única época, a única hora que eu dava sossego é quando eu estava ali com alguma coisa lendo na mão. Então foi onde ela começou a me dar aqueles cruzadinhas, essas coisas todas para mim fazendo, para mim consumindo, principalmente caça-palavras. Depois passou para os gibis, depois passou para os livros mesmo, e fui evoluindo nesse caminho, porque isso me dava prazer, eu gostava da ideia de ter essa cultura. Então eu acredito que todos nós fomos moldados a partir disso, de quando éramos crianças. E essa capacidade que nossos pais tinham ou não tinham, isso está encaixado, e no caso dos meus pais, eles não tinham as palavras de afirmação no sentido de saber muito, ter muita cultura verbal, porém eles me davam amor. Então o estilo de amor que eles me davam não estavam somente ligados às palavras de afirmação. Sim. Nesse quesito de palavras de afirmação, eles eram fracos, eles eram simples. Mas tinha outros quesitos, por exemplo, tempo de qualidade. Sim. Tem pessoas que te dão qualidade quando elas estão com você, elas realmente estão com você. Hoje, modernamente falando, se elas estão com você, elas não estão mexendo no celular, não estão assistindo uma televisão. Eu me lembro que eu gostava muito de assistir filmes e coisas quando eu era criança, mas quando meu pai chegava em casa, que ele estava em casa, que às vezes era raro cedo, né? Ele chegar cedo no horário que nós não estávamos dormindo, nós gostávamos da companhia dele, então ele contava histórias falava coisas. Então assim, naqueles dias não tinha TV. E se tinha uma TV e se começava a assistir um filme e por acaso ele chegava e sentava para assistir conosco, fizeram um filme de faroeste, alguma coisa que ele gostava, aqueles filmes se tornaram especiais para nós, justamente porque a companhia dele fazia muita diferença, só a presença dele. Então é muito interessante, é quando ele dava tempo de qualidade. Sim. Né? Mesmo sem ter muita cultura. E hoje em dia os pais estão tendo que trabalhar tanto fora que está faltando esse tempo para a maioria dos filhos, né? Está faltando, eu mesmo sinto isso, meu filho. Às vezes eu estou em casa, ele está lá no videogame, aí a gente conversa, a gente se dá bem, a gente se abraça, tenta ter mais conexão possível. Mas a gente sente como pai que é pouco, que poderia ser muito mais. E que é difícil você atravessar esse espaço que tem de você abraçar alguém que você ama e falar que ama. Eu tento sempre atravessar, mas mesmo assim a gente ainda sente que é pouco. E os nossos pais antigamente, né, mesmo na nossa geração, né, eles tinham assim, eles expressavam um pouco esse amor falando, mas assim, eu vejo assim que eles faziam isso trabalhando, tentando dar a gente o melhor possível, né? O melhor possível. Muitas vezes a gente culpava os nossos pais pelo fato de eles não terem dado tanto amor, tanto abraço, falar que eu te amo. Muitos de nós fomos criados sem os pais falarem a vida toda. Quem tem aí 35, 40 anos sabe bem disso. 50. De que nós fomos criados sem ouvir tanto a palavra amor. Mas eles estavam tentando fazer o melhor pra gente. Eles estavam tentando amar da maneira de fazendo.
Então eles não estavam amando, falando tanto com palavras de afirmação, eles estavam mais no sentido de fazer. Sim. Principalmente quem viveu na roça, na época antes do êxodo rural grande que houve no Brasil, e as pessoas viviam em menores comunidades, e por aí vai, né? Então, esse palavras de afirmação, tempo de qualidade e outras mais, são maneiras, são linguagens de amor. Tem uma, por exemplo, que eu anotei aqui também, que seria atos ou serviços. Muitas vezes a sua mãe mostrava que te amava lavando o seu sapato, lavando uma roupinha e te dando a comida às vezes dentro de casa. Então a maneira deles, pais e mães, mostrarem que nos amavam era justamente fazendo o que tinha que ser feito. Então aquelas obrigações que às vezes depois eles iam nos ensinando e passavam a ser obrigações nossas, porque à medida que você vai crescendo, você vai chegar aos 18 e 21 anos, e a ideia é você ser dono da sua vida, mas você já tem essas responsabilidades. E hoje em dia não acontece muito isso, né, Vaninha? Verdade. Às vezes os pais e as mães, eu conheço mães que os filhos já têm 30 anos e eles ainda moram em casa, e elas ainda lavam os calçados, ainda fazem a comidinha na hora. Então aquela pessoa está totalmente dependente da mãe ali. Então, talvez ela não tenha passado essa obrigação para os filhos. E os filhos querem essa liberdade, mas não tem aquela responsabilidade para com suas coisas. E também, Vaninha, quando o tempo foi evoluindo, surgiram outras formas de linguagem de amor. E a gente tem que entender até onde cada uma pode ir. Exemplo disso são os presentes. Hoje em dia, mais modernamente falando, quando a indústria evoluiu, as coisas todas evoluíram, muitos pais, inclusive nós, caímos nessa armadilha de diminuir às vezes o tempo de falar, o tempo de abraçar e tudo, para dar coisas. Sim. Eu quero que meu filho viva. Eu não tive um tênis quando era criança, mas ele pode ter. Então as famílias diminuíram a quantidade de filhos, naturalmente, e os pais estão mais preocupados em ter menos com mais qualidade. Com isso, a gente acabou dando muito mais para os nossos filhos do que nós recebemos. Verdade. Só que aí tem uma armadilha que muitos pais, eu vejo, caíram nela, que é o fato de eles darem presentes no lugar de dar, às vezes, uma responsabilidade, de dar um amor, de dar um abraço. Então é complicado isso, porque você dando alguma coisa, você está propiciando aquela pessoa a viver melhor. Sim. Só que às vezes, muitas vezes, você dar muito daquilo não significa que a pessoa vai viver melhor. Vamos dar outros exemplos aí para ficar fácil. Vamos supor que eu, quando criança, não tinha um tênis. 9, 10 anos não tive um tênis. Tudo bem, eu não tive mesmo. Porém, o dia que eu ganhei um tênis, eu senti que meu pai estava me dando amor ali. Nossa, um amor em formato de tênis. Ele se esforçou, nós tínhamos mais irmãos, então ele tinha mais bocas para alimentar, então ele se esforçou e me deu um tênis. A partir daquele momento que ele me deu um tênis, eu fiquei feliz. Só que se ele me der um segundo tênis, um terceiro tênis, um quarto tênis, um 10º tênis, não significa que eu vá entender aquilo como amor. A partir do momento em que eu tiver o 10º tênis, o terceiro tênis, o quarto tênis, que seja suficientemente para mim viver sem precisar de um tênis, aquele terceiro, quarto, quinto tênis não vai fazer diferença nenhuma no quesito amor. Sim. Ele não vai agregar. Eu não vou ficar mais rico de amor. Então é onde muitos pais acabam dando uma coisa, dando um videogame, passou um tempo e dá outro, a criança, o filho no caso, já está adolescente, ele já até espera aquilo ali. Verdade. Acho que é obrigação. Ele começa a achar que é obrigação, então o relacionamento, ao invés de ele ficar positivo e de representar amor, ele acaba representando obrigação, frieza. E um dia, lá na frente, pode ser que a mãe ou o pai reclame disso. Você não me dá amor, você não me dá atenção, você não agradece pelo que você tem. E o filho acha assim, poxa, mas você me entupiu de coisas. Eu queria só um abraço. E aí, como que fica isso? Então a gente tem que aprender a medir isso, até onde eu posso dar, até onde é importante eu dar, mas mostrar que tudo isso teve um peso para que eu desse. Então é complexo. Não, e essa fase que você está falando, né? Essa forma de amar, ela é tão séria que eu, como educadora, né? Hoje em sala de aula a gente vê assim, gritante nos alunos nossos.
como que isso prejudica os alunos e os filhos em si, né? Sim. Infelizmente eu falo que não tem uma receita para a gente criar filho. Não tem uma receita. Mas de todas assim que você falou até aqui, eu acho que a mais complicada é essa de você dar demais para a criança ou para o filho, para o adolescente, você automaticamente vai criando um monstro ali, porque a criança ela não te devolve, ela acha que você é obrigada a dar e não faz as coisas que ela deveria fazer. Exatamente. Né? Uma vez, uma experiência que ficou para mim quando eu tive a primeira filha, hoje eu tenho 3 filhos, né? 2 meninas e um menino, e eu lembro que alguém falou comigo que todas as vezes que você puder falar sim, você diz sim, mas todas as vezes que você precisar falar não, você tem que falar não. Então foi meio que uma baliza que me ajudou bastante. Se você puder falar sim, fale sim. Se você precisar dizer não, diga não. Para você medir um pouco. Porque no fundo, o que mais a gente sente é insegurança. Muitas vezes, a cada fase que os filhos estão vivendo é uma fase nova para mim também. Sim. E mesmo que eu tenha tido outros filhos, mas mudou o mundo nesse tempo. Quando meus filhos eram criancinhas, não tinha celular. Nesse mais novo, já tem celular, smartphone. A primeira geração que está aí com todas essas informações disponíveis é a geração rede social, né? Sim. Eles estão crescendo, se inteirando nas redes sociais e você fica sem acesso a tudo que eles estão vendo e pensando. Verdade. Então é complicado, porque o ser humano historicamente ele sempre teve esse negócio de comunicar e de se comparar com os outros. Sim. Mas hoje isso acontece virtualmente pelo celular e pelo digital. E isso acaba sendo bom por um lado, mas péssimo para o outro. Verdade. Então tem tudo a ver aí com essa maneira de a pessoa, essas palavras, essa situação de a pessoa, linguagem de amor, de a pessoa ter como se posicionar para você. E a quinta linguagem da qual eu vou falar aqui seria o toque físico, que muitas pessoas sentem necessidade, às vezes de você pegá-la, sentar no colo, abraçar, passar a mão ali na cabeça. Então, muitos de nós fomos criados, na verdade, todos nós, Vaninha, fomos criados com uma espécie de pupurri, com um pouquinho de cada uma dessas. Verdade. Mas dependendo da criação, se seu pai era mais estudado ou menos estudado, se a sua família era mais presente, se seu pai, por exemplo, era caminhoneiro, estava pouco presente, se ele sabia ou não sabia dessas coisas, se vocês eram abastados quando você era criança ou não, de todas as formas sempre teve preocupações. Verdade. E você acabou absorvendo isso tudo. Então esse coquetel aí faz com que a pessoa seja única e as suas experiências são únicas. Porém, muitas situações e sentimentos, principalmente, se repetem. E é importante a gente entender quando a gente era criança e como que eu cheguei até aqui, lembrando da nossa primeira infância. E quando você lembra disso, isso remete imediatamente ao seu autoconhecimento. Porque tem pessoas que não param para ver como elas eram e como elas se transformaram. Mas hoje elas são pessoas transformadas, quer seja para o bem ou muitos quesitos para o mal. Sim. Se tem coisas que eu não sei lidar, é importante eu tentar tatear e aprender a lidar com aquilo. E esse autoconhecimento ele faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Na vida da gente, a gente poder conseguir entender esse passado que você fala aí, né? Exatamente. E a questão dessas lembranças negativas, né? Que a gente falou aqui das lembranças da primeira infância, tanto a positiva como a negativa, né? Sim. E nessas lembranças negativas aí, né? Como o autoconhecimento pode ajudar a gente a superar essas lembranças negativas que podem atrapalhar a vida da gente, né? Em uma palavra, e a palavra é ressignificar. Então, nós temos lembranças que foram acontecendo, e isso gerou em nós motivos. Por exemplo, pode ser que eu tenha tido uma tia que me inspirou a ser estudado. Sim. Pode ser que eu tenha um pai que me inspirou a ser caminhoneiro. Pode ser que eu tenha uma mãe que me inspirou a ser uma pessoa melhor. Verdade. Então são várias inspirações que dependeram só da maneira como eu enxerguei a vida. E para eu enxergar a vida, Vaninha, eu necessariamente, lá quando criança, eu dei um significado para cada coisa. E aí, nesse momento, se eu dei um significado, muitas vezes esse significado foi eu quem dei. Sim. Ele pode estar certo ou errado. Não tem que ser, necessariamente ser certo ou necessariamente ser errado. Vou dar um exemplo de novo para ficar mais fácil.
Eu, quando era criança, eu tinha um certo vontade de ter um animal de estimação, um cachorro, um gato. Só que, quando eu comecei a conviver ali na roda de vizinhos, tinha uns cachorros que corriam atrás de mim. Por quê? Porque eu tinha um problema, eu ficava olhando muito no olho do cachorro. E todas as vezes que você fica olhando muito no olho do cachorro, vocês podem fazer experiência, eu fazia isso. Inconscientemente eu fazia isso quando era criança. Os cachorros necessariamente eles ficam bravos, eles têm tendência de rosnar você, de correr atrás de você, até para morder. É como se fosse uma espécie de uma comunicação que assim, ele se sente afrontado. Ameaçado. Então, eu me tornei uma pessoa que eu não queria ter muito cachorro. Eu ficava assim, com medo do cachorro. Por quê? Porque toda vez que eu olhava pro olho do cachorro, eles ficavam tendenciosos a rosnar. E eu falava, opa, não posso ir por ali. Então eu marquei ali uma espécie de X para esta situação. Sim. E isso fez com que eu tivesse um certo respeito com o cachorro. Eu só fui ter cachorro quando eu já estava adulto, casado, onde eu tive um cachorro mais para os filhos do que para mim. Sim. Então eu já tinha ressignificado o que eu entendi quando criança de ter um cachorro. Então eu vim me desenvolvendo e até certa altura, ali 20 e poucos anos, eu não queria nada com cachorro. Sempre que eu olhava era cachorro para lá e eu para cá. Nunca judiei, nunca bati, nunca nada, mas respeitava muito. Sim. Eu não queria para mim. Depois de certa altura eu comecei a observar essa situação e dar um novo significado. Por isso que eu frisei a palavra ressignificar. Por quê? Porque esta situação eu comecei a pensar nela, peraí, os cachorros não fizeram nada comigo, nunca me morderam, nunca fizeram mal. Simplesmente eles estavam se defendendo porque de alguma forma eu transgredi o espaço deles. Só que até eu entender isso eu já estava adulto. E aí quando eu entendi isso eu parei de fazer isso. Eu parei de ficar procurando dentro do olho do cachorro tipo quem era ele. Sim. E isso não afrontava o cachorro. Então eu consegui conviver bem, eu aprendi a conviver. Então eu tive que ressignificar, dar um novo significado para essas coisas. Muitas pessoas falam que a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar o significado de um passado. Verdade. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas às vezes culpam os pais porque eu não estudei, porque eu fiquei na roça, porque isso, porque aquilo. Tá, mas se seu pai também estava lutando para te sustentar, às vezes ele não te deu um abraço, um amor, mas da maneira dele, ele te amou. Ele te amou. Então é importante entender as tais linguagens do amor que eu citei, justamente porque às vezes seu pai ficava sem você vê-lo de manhã, de tarde e à noite, porque ele ficava lá num garimpo, ou ficava trabalhando de pedreiro numa outra cidade, e se esforçando para poder pôr a comida e te dar um estudo, te dar um caderno ali. Verdade. Então, quando você entende isso, aquele desamor que você achava que seu pai tinha por você, na verdade se transforma em amor. E nesse momento você passa a amar mais o seu pai ou a sua mãe. Então é importante você ressignificar tudo que precisa ser ressignificado. E a gente só faz isso, Vaninha, através do autoconhecimento. Você ter a oportunidade de dar novos significados para significados que você tinha dado, carimbos que você tinha carimbado. Sim. E que às vezes você não carimbou tão bem. Então se eu tivesse continuado a achar que cachorro era do mal, que etc. tal, eu nunca tinha tido contato nenhum e nunca teria vivido. Eu já tive 6 ou 7 cães, é muito bom, já tive gatos em casa, inclusive tenho um gatinho aqui em casa hoje. Então assim, o relacionamento é muito mais próximo. Por quê? Em momento nenhum, eu sempre respeito a natureza que está ali instalada. No cachorro, a natureza do cachorro, no gato, a natureza do gato. Inclusive tem umas coisas em gato que eu não gosto muito. Por exemplo, quando eu vou dar comida para ele e tem que andar ali, às vezes até ir na casinha dele, não sei se você já reparou, a natureza do gato faz com que ele fique na frente sua. Ele vai ali tropeçando, você vai pisando e ele quer tanto te empurrar para você ir lá dar a comida para ele. Pelo menos o gato aqui de casa e os gatos que eu conheço, eles são assim, eles entram na sua frente tropeçando ali na sua perna. Você tem que parar para não pisar em cima deles. Verdade. Já aconteceu com você isso? Verdade. Então isso é geral, eu já senti isso várias vezes com vários animais diferentes. Isso é simplesmente a natureza dele. Então se você não quer conviver, tudo bem, não conviva, mas respeite. Então tudo isso está ligado à ressignificação. Esse ressignificar
faz toda a diferença na vida da pessoa. A gente entender o nosso passado. Pra né? gente entender o nosso passado, Vaninha. E valorizar até mais, né? No caso, os pais, que às vezes, igual você falou, e muitas vezes a gente culpa os pais por não ter tido isso, não ter tido aquilo, ter passado dificuldade financeira, mas eles tentaram da melhor maneira possível. Tentaram da melhor maneira e eles iam com a cultura até onde eles tinham. Só para exemplificar esse item específico. Meu pai, por exemplo, que nós temos, Vaninha, a primeira infância, a gente é muito literal. Ou seja, a gente ouve uma coisa quando a gente é criancinha de 6, 7, 8 anos e pensa que aquilo ali é real. Eu me lembro que morando em São Paulo, meu pai se aposentou. Na época que ele se aposentou, eu tinha aí acho que 8 anos mais ou menos, e ele chegou lá em casa falando assim, tudo certo, agora eu vou entrar para a Caixa. Gente, Caixa Econômica Federal é conhecido hoje como Caixa, mas era chamada de Caixa Econômica Federal. Ela se tornou Caixa justamente de que todo mundo falava só o pedacinho do nome. Né? Não falava mais Caixa Econômica Federal. Então, foi nessa época que isso começou a mudar. E aí ele chegou e falou assim, então, que eu vou entrar para a Caixa, e eu ficava tentando imaginar uma caixa e ele entrando. Mas como que isso pode ser bom se ele vai entrar para uma caixa? Na minha cabeça, uma caixa era uma coisa desconfortável e ruim de ficar. Eu imaginava uma caixa de madeira e fechando-se. Então, para mim, aquilo ali era uma coisa péssima. E ele alegre que ia entrar para a caixa. E eu com aquele conflito todo dentro de mim, e ele não explicava o que era tal caixa, o que era tal aposentadoria. Então eu via aquilo como uma coisa ruim e via ele vendo como uma coisa boa. Ele alegre que vou me aposentar, que vou entrar para a caixa, Aí o que aconteceu? Eu não me aguentei e como eu era relativamente evoluído no sentido de ler muito e tal, eu fui e perguntei para ele. Pai, mas como é que é essa caixa que você vai entrar? Aí que ele viu o conflito que eu estava vivendo, ele entendeu, parou tudo. Isso já tinha dias. Sentou comigo e me explicou, filho, a empresa chama Caixa Econômica Federal. Então quando a gente vai lá, é a empresa que paga você, explicou tudo, o que era. Então quando ele falava que vai entrar para a Caixa, significava dizer que ele ia ter um dinheirinho que ia entrar todo mês e que ele não precisaria necessariamente ter que ir trabalhar, que ele estava sendo recompensado pelos anos que ele já trabalhou, pela situação. Aí foi que eu entendi e passei a ver a Caixa, a tal caixa, como uma coisa também positiva, porque isso ia dar tempo para ele fazer outras coisas. Então, a felicidade dele era porque aí ele iria poder voltar aqui para Minas, como aconteceu realmente. Porque ele estando aposentado, ele teria, mesmo que ele trabalhou muito aqui ainda, né, mas para ajudar nas despesas da casa, mas já era um dinheiro que ajudava na subsistência da família. E ele podia então sair do grande centro e voltar aí numa retomada do êxodo, né, Vaninha? Porque houve o êxodo rural aí nos anos 60, 70, 50 e em diante. As pessoas saíram da roça e foram para a cidade em busca de condições melhores, mas elas queriam mesmo era morar na roça. Então com meu pai aconteceu isso, ele morou 20 e tantos anos fora e depois voltou para a cidade original dele. Então a gente está se referindo a esse retorno. Então era muito literal, Vaninha. Eu lembro de eu vendo ele entrando na caixa e fechando. Então, quando é que isso muda? Eu desconfio, e aí é uma informação, uma interpretação minha, porque eu nunca consegui um livro onde explicasse isso. Nós chamamos cérebro de mente. Então, mente que vem de mentira. Espera aí, nosso cérebro mente? É exatamente isso. Quando nós estamos na primeira infância, nós conseguimos somente olhar uma coisa e ver aquela coisa. Por exemplo, eu olho essa caneta e não consigo falar que isso não é uma caneta. Na primeira fase da infância eu estou muito literal. Para mim, meu cérebro diz que isso é infância e eu falo, desculpa. Meu cérebro diz que isso é uma caneta e eu olho e falo, é uma caneta. Eu não consigo ver uma coisa e dizer outra. Mas a partir de certa idade, o cérebro se molda e nós passamos a poder mentir. Então isso é como eu disse, é uma interpretação minha, que o cérebro é chamado de mente, porque a gente mente muito pra gente. Eu consigo ver, a partir de um certo momento, quando eu vou desenvolvendo, que isso é uma caneta e falar assim, isso aqui é uma espada. E aí eu entro numa fase de criança ainda, mas mais
que é onde eu viajo. Imaginária, né? Essa caneta é uma espada. E isso é uma fase mais imaginária. Então acaba que a partir desse momento tudo já muda para mim. E aí eu tenho a minha interpretação. Isso aqui vai ser uma espada até quando é que eu quiser. Sim. Então é onde eu aprendi a dar uma designação própria minha e não somente ser literal. Isso faz com que me abra espaços. Olha a importância disso, Dani, quando eu venho desenvolvendo. Isso faz com que eu abra espaços. Imagina uma criança que cresceu e isso para ela hoje ainda é uma espada. Sim. Ela olha e fala, ah, você tem uma espada? Que legal. Não, eu tenho uma caneta. Não, mas eu vejo isso aí uma espada. Sim. Porque ele veio a vida toda e não mudou aquele significado. Então, como eu significo eu mesmo, pode ser que eu signifique errado. Sim. Como eu signifiquei o cachorro. Verdade. Então eu preciso ressignificar. Aprender hoje que esse significado novo pode ser bom e não aquele carimbo de ruim que eu dei quando eu era criança. Sim. E isso faz toda a diferença. Com certeza. E nós falando de lembrança de infância, né? Eu quero deixar a pergunta aqui para os nossos internautas. Qual é a sua primeira lembrança de infância? Isso mesmo, conte-nos, fale de você, conte a sua história, fale alguma coisa que você aprendeu ou que aconteceu com você e que você conseguiu desenvolver-se e até contornar esse problema. Nós estamos aqui para te ouvir através do e-mail eu@manualdegente.com. Nós vamos estar respondendo aí todos que nos perguntarem as coisas, tentando auxiliar você a clarificar mais esses momentos da sua vida. Sim. Né, Vani? Isso. E voltando aqui, né, para nossa conversa, essa relação, essa lembrança de infância, como que hoje, como que isso te moldou? Essas lembranças de infância? Olha, tudo veio se desenvolvendo. Uma coisa que eu notei muito, Vani, que é muito importante a gente notar e para mim foi muito útil. A primeira delas é de que eu tinha um contato íntimo com leituras. Então eu coloquei na minha vida lápis, caneta e papel. Porque quem lê não precisa acreditar em tudo que você ouve. E sempre tem alguém que teve uma vida inteira dedicada a alguma coisa e que fez um compêndio, que a gente chama de livro. Às vezes a pessoa demorou uma vida inteira para escrever 1, 2 livros na vida dela inteira. Sim. Como exemplo aí o Dale Carnegie, que ele escreveu aquele livro, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, sim, que tem mais de 100 anos, Vaninha, e que é atualíssimo. Leia, é um bom livro. Ele é muito atual e eu já li e reli várias vezes, provavelmente você também já tenha passado por isso, e é um livro que ensina muito sobre pessoas. Esse cara, por exemplo, ele ficou a vida dele inteira, ele demorou 25 anos para escrever um livro, que é esse que eu citei, e na vida dele inteira ele escreveu 2 ou 3 livros somente. Então, existe inclusive um curso que é muito bom, e tudo isso faz com que você tenha um contato. Todo esse contato que eu tive de criança, quando eu evoluí para a leitura, fez com que eu marcasse na minha cabeça que leitura é bom. Ler esses compêndios, muitas vezes você está capturando coisas que as pessoas se esforçaram, se esmeraram para te dar ali um conteúdo puro, líquido. Porque você não vai fazer um livro com porcarias, você vai fazer com o seu melhor. Sim. E às vezes o melhor da pessoa é ótimo. E às vezes não é tão bom assim, mas sempre tem coisas a te ensinar. E, continuando aqui, eu aprendi principalmente, Vaninha, eu tenho essa lista aqui justamente para eu não perder, né? Sabe, Vaninha? A vencer os preconceitos. Como assim preconceito? Eu tinha muito preconceito, Vaninha, pelo fato de ter sido família muito humilde, muito pobre. Eu praticamente vim crescendo com isso. E eu entendi que eu tinha que matar todos esses preconceitos. E isso é uma coisa que é desde criancinha. Eu vou dar exemplo de um preconceito que eu tinha sobre a minha própria pessoa, tá, Vaninha? A maioria deles era sobre a minha própria pessoa. Por exemplo, eu me lembro quando lançou o Gol. Eu não lembro se eu tinha 8, 9, 10 anos. Mas eu lembro que um vizinho meu, um amigo do meu pai, comprou um Gol. E ele chegou lá em casa para dar uma carona pra gente até um determinado lugar. E aquele carro, Vaninha, estatelando de novinho, e nós morávamos num lugar que não tinha asfalto. E aquela poeira, assim, e eu me lembro que o carro estava brilhoso, assim, a pessoa lustrou, o carro estava zerinho. E eu tinha ouvido falar que ia lançar o novo Gol, porque nós morávamos
vizinho da Volkswagen. Meu pai, inclusive, trabalhou na Volkswagen e tudo mais. Então, o que acontece? Eu me lembro de eu entrando, alguém mandando eu entrar nesse carro, e ele era daqueles que antigamente usava carro com uma porta, 2 portas só. Sim. Você tinha que levantar o banco para entrar, né? E eu me lembro de eu entrando nesse carro e sentindo-me assim um ET, entrando assim num lugar que não me cabia, mas era mais sentimento meu, porque eu sou uma pessoa normal. Sim. Só que até entender isso, eu me lembro que eu me confrontei com esse pré-conceito. Só que eu tive que vencer ele ressignificando. Qual que era o preconceito? Tudo que era muito luxo, muito novo, era demais para mim. Sim. Meio que sobrava. Então eu ficava assim, na época, eu era tipo menosprezando a mim mesmo. Sim. E muita gente sente isso. Só que é difícil você admitir-se, era como se fosse um preconceito de que eu achava que aquilo ali que era bom demais para ser para mim. Então quando eu entrei nesse Gol, eu me lembro desse momento que eu senti isso muito nitidamente. E eu me lembro de eu saindo, viajei nele ali poucos minutos, fomos até onde tinha que ir, foi tudo normal, e depois eu passei a conviver, porque eu sempre via aquele Gol que era de uma pessoa que morava próximo. Acontece que isso me auxiliou, porque eu tive que entrar com isso num ressignificado, sim, dando novos significados. Por que que eu não tinha acesso ao que era novo? Por que não? Então eu tive que vencer esses pré-conceitos. Então, quando tudo isso vem a mim hoje, eu sempre vejo que, na verdade, eu sou uma pessoa igual às outras pessoas. E se tem uma novidade no mundo, por que que eu não posso ter acesso a ela igual a todas as outras pessoas? Sim. E graças a Deus, há muitos anos atrás, mesmo criança ainda, eu comecei essa luta de vencer esses preconceitos. Tinha agorafobia. Agorafobia era o medo de ficar em lugar público, quando tinha muita gente. Eu ficava meio assim, ó, pra que tanta gente, meu Deus? Sim. Então era agorafobia. Agorafobia no sentido de lugar público, quando tinha muita aglomeração. Eu não me sentia bem. E fui vencendo esses medos, esses pré-conceitos, simplesmente ressignificando. Por isso que para mim, Vaninha, a melhor ferramenta que o autoconhecimento te dá, uma das melhores, é ressignificância. Sim. Por quê? Porque você entra no ciclo observar, sim, significar e escolher como que você vai enxergar aquilo. Então eu observava que tinha alguma coisa nova, para mim eu tinha um significado que nessa época era negativo a mim, sim, mas que passou a ser positivo. Por que não eu posso ter um carro novo e ter coisas novas? Sim. Então eu signifiquei diferente e com isso eu tive opções de escolhas diferentes. Então fica a dica aí, a tríade do autoconhecimento é observar, significar e escolher. Que sempre, se você ver todas as coisas à sua volta, se você observar, significar da maneira que você precisa significar, e principalmente se for uma maneira certa, quanto mais cultura, essa significância vai fazer diferença. Sim. E escolher como você vai enxergar aquilo. Aí, tudo, você consegue passar mais por essas coisas. Exemplo disso é a que eu também falei nessa live de hoje sobre a própria doença. Verdade. Eu observei, para mim ela não significaria morte, eventualmente eu venho a morrer disso. Mas até onde eu estiver vivo, até onde eu enxergar, eu quero estar vivo e vivendo na vida. Por isso que eu ajo dessa forma. E escolher, então eu escolhi a vida. Na hipótese de morte, quando o médico falou comigo, você tem somente aí 8 meses, 9 meses de vida, eu escolhi a vida, porque ele não é Deus. Sim. Então eu respeitei, fiz tudo que ele mandou, mas eu acreditava que eu teria vida. Eu vejo nessa situação, né, quer dizer, você está dando a sua fé, né, mandou muito. Fé, muita força em Deus, fé em né? Deus, e o autoconhecimento também te ajudou muito, Ajudou, né? muito. A base de tudo é a fé, né, Vaninha? Com certeza. Sem Deus, sem fé, não. Tem uma frase que eu quero até falar para que fique para quem estiver assistindo aí, fé verdadeira é quando você põe o pé e Deus põe o chão. Quando você começa a colocar o pé, o chão não está lá. Você tem que confiar que até o momento em que você vai pisar ali, em que seu pé vai abaixando, 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 até o momento em que você vai colocar o pé no chão, que o chão esteja ali. E isso é uma representação, porque todas as vezes que você anda, você está confiando que o chão está ali. Sim. Então, a representação minha de fé é essa. Fé é você confiar que Deus vai colocar o chão quando você ainda está dando passo. Isso. Então eu estou dando esse passo
confiando que Deus vai estar colocando ali aquele chão para que eu pise, porque eu não sei tudo sobre aquele chão, mas eu confio de que ele vai estar lá. E isso é ter fé, né, Vaninha? Esse a gente tem tantos exemplos bíblicos nisso aí, como aquela passagem lá que, né, Jesus mandou Pedro andar sobre as águas, né? Que Jesus estava andando, ele falou, né? Ficou admirado e falou assim, venha. Venha. Aí ele foi. No momento, quando ele teve fé, ele foi. A partir do momento que ele teve medo, que ele perdeu a fé, ele começou a afundar. Afundar, exatamente. Então a fé, ela faz grande diferença na nossa vida. Sempre é muito importante a gente lembrar disso, porque a cada momento isso nos guia, porque no fundo, Vaninha, a gente tem a ilusão de que sabe alguma coisa, mas no fundo, mesmo as coisas que se repetem e que a gente conhece, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Não, agora nós sabemos, daqui um minuto nós sabemos o que vai acontecer nas nossas vidas, né? Exatamente. Então é muito bom ter fé em Deus. É super importante, né? E a fé tem que ser o nosso foco central de vida. Central. Né? E dentro dessa situação, né, do observar, significar, escolher, e dentro de tudo que nós falamos hoje acerca da primeira lembrança, né? O que o autoconhecimento te auxilia hoje a ver e viver no futuro? Bom, como a gente disse agora há pouco, né? O futuro a Deus pertence. O mais importante disso tudo é a gente sentir que eu tenho que ser mais a pessoa que eu desejo ser, para ser franco comigo mesmo, honesto comigo mesmo, e ter atitudes que estejam alinhadas comigo mesmo. Então, isso é muito difícil de você falar, pensar e praticar. Então, é muito importante você tentar desenvolver. Eu desenvolvi uma linguagem que vai me projetar, que está me projetando no futuro, no hoje, no agora, é justamente o fato de eu vejo o que as pessoas fazem e não somente o que elas falam. Então eu aprendi a ler as pessoas em cima do que elas fazem. Atitudes, né? Sabe por quê, Vaninha? Porque muitas vezes a pessoa está aqui falando de Deus, falando de alegrias e coisas boas, mas chega ali na frente, uma pessoa te dá uma fechada no seu carro, você está dirigindo, ela põe a cabeça para fora da janela e xinga, e de repente ela vê que era o seu vizinho e fica de mal 10 anos. Verdade. Peraí, por que não falar, olha fulano, você me desculpa? Ou seja, isso é atitude. Exato. Então falar que é bom, que você vai ser bom, é fácil. Mas realmente ser bom, e eu não estou querendo com isso ser perfeito não. Inclusive eu sou uma das pessoas que mais vê que eu tenho que evoluir. Mas eu também dou os louros muitas vezes para mim mesmo, porque eu já evolui muito. Sim. Porque eu consigo entrar numa situação, e às vezes mesmo tendo briga, realmente dar o perdão online que eu digo ali no momento. Sim. Falar com a pessoa, olha, vamos esfriar a cabeça, vamos tentar ver o outro lado. E por isso eu tive muitas pessoas que me deram, às vezes, mexi com negócio durante 20 e poucos anos. Sim. Então eu tenho muitas pessoas que me deram um calote, que me deram tombo, que hoje eu convivo, eu tento conviver, ou pelo menos não tenho raiva delas. Sim. Pelo problema que elas me causaram na época. Então foi uma situação particular que às vezes deu ali num negativo e que a pessoa às vezes não estava preparada ou não teve índole para cumprir o que ela combinou. Mas da minha parte eu continuei com a ponte e não fiz um muro. Sim. Muitas vezes eu opto por não ficar ali de bate-papo com aquela pessoa. Não é isso que eu quero dizer. Não é que eu quero dizer que você vai esquecer, ser trouxa de alguém. Não é isso. É simplesmente você conseguir da sua parte perdoar a pessoa. Sim. E também manter a possibilidade de um diálogo eventual. E se você achar que não dá para você ter um diálogo, simplesmente você fecha aquela passagem, mas não precisa ficar guardando rancor, falando daquela pessoa e por aí vai. Então, é difícil fazer isso? É muito difícil. E eu tento. Quase sempre, graças a Deus, eu consigo. Então a ideia é sempre ir em direção a essa luz e não olhar o que está acontecendo na sombra. Sim. Como eu disse naquele exemplo do farol que eu falei. Se o farol está clareando aqui, não tem para que eu ficar olhando para lá. Verdade. Porque a estrada não está lá, a estrada está aqui. Então, é mais ou menos essa grande aprendizagem que vem para mim, sempre quando eu penso em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, desde que eu era criança até hoje. Mas se você falar e não viver também não resolve nada, né? Então eu sempre puxo a minha própria orelha para o que eu quero.
Porque o que interessa, Vaninha, nesse momento a gente tem que ser um pouco egoísta de pensar, eu vou respeitar todo mundo, mas eu tenho que viver o que eu quero. Então, se eu quisesse ser músico, eu tinha sim que largar as outras coisas e tentar ser músico. Sim. Se eu quero ter o manual de gente, eu fiz isso para minha vida. Amém. Não só falo. Eu larguei tudo que eu poderia, que não era tão importante para mim, e estou aqui fazendo o meu papel no manual de gente. Amém. Se isso me dá prazer e dá trabalho também, muito trabalho. Com certeza. Mas eu gosto da ideia de estar evoluindo, de estar ajudando as pessoas, de estar conversando com as pessoas. Por isso que a gente está aqui nessa conversa no quintal. Sim. E para finalizar a nossa live de hoje, fica a pergunta mais uma vez. Qual é a sua primeira lembrança de infância? É isso aí. Nos responda através do e-mail eu@manualdegente.com, que nós vamos ter o prazer de sentar juntos, né, Vaninha? Para responder a cada um dos e-mails que nós recebemos e tirando as suas dúvidas, evoluindo, clarificando a sua pessoa também. Um abraço Até mais. e até mais. Tchau.